Olá, boa noite, tudo bem? Tranquilos e tranquilas? Mais uma quarta-feira de estudos. Muito feliz hoje aí, vencemos mais um mês, né? O mês de setembro. O mês de setembro e o mês de agosto tem 31 dias, mas parece que o de agosto tem 45 e o de setembro fica com o resto, né? De tão rápido que passou. E estamos vencendo também mais aí um dia de estudos, né? Então, antes de dar o meu boa noite a todos vocês, agradecer pela presença. Eu gostaria de agradecer de forma geral também, tá, pelos dois estudos. Hoje eu fui dar uma olhada, eu vi que o estudo do autodescobrimento, o número 1, já está beirando os 15 mil acessos, e esse aqui já está beirando os 4.500 acessos, o primeiro estudo. Naturalmente, não significa 4.500 pessoas que gostaram, nem 4.500 pessoas, porque algumas assistem mais de uma vez. Mas ainda assim é um número expressivo, porque quando esse estudo começou, junto com José Aparecido da Rede Amigo Espírita, o meu objetivo era que nós mantivéssemos aqui uma sala com 30, 40 pessoas e alcançássemos umas 150, 200. E de repente já estão esses números que para mim são exorbitantes, mostrando a força da divulgação de vocês e a força do material de Joana e de Valdo. Então, dar o meu boa noite aqui a vocês que estão aí acompanhando na Rádio Amigo Espírita. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vocês também que acompanham no SoundCloud, estão aí ouvindo nos seus ambientes. Muito obrigado por prestigiarem o trabalho. Vocês que assistem no YouTube, deixam aí comentários aqui embaixo, indicações, tá? Fico muito agradecido por tudo isso em nome da Rede Amigo Espírita e em nome de todos nós que estamos aqui na sala sempre, tá? Tendo uma oportunidade, venham na sala. Não tem que fazer cadastro, não tem que pagar nada, é tudo gratuito e ainda sai no lucro porque o pessoal troca bastante informação aqui, já tem umas amizades se fortalecendo também. Então vamos para a chamada dos presentes. Deixa eu só ter certeza que eu não deixei ninguém para trás. Ok, vamos lá. A Deise do Rio de Janeiro já está ficando sempre a Deise em primeiro lugar aqui. A Tereza de Petrópolis, no Rio de Janeiro, também sempre lutando com a sua internet para estar aqui. O Cássio de São Paulo, capital, sempre muito educado também quando entra na sala. A Eliane de Niterói, no Rio de Janeiro, sempre aqui. A Roberta de Fortaleza, no Ceará. A Socorro de Paulista, em Pernambuco, também sempre presente. A Luciene de São Gonçalo do Sapucaí. O Ronildo de Vitória da Conquista, que também está nos dois estudos. O Elson também, de Miguel Pereira, no Rio de Janeiro. A Cláudia também do Rio de Janeiro. A Lari de Araçatuba, que também está nos dois estudos, Araçatuba, São Paulo. A Marley de Curitiba, Paraná. O Sebastião de Cornélio Procópio, também no Paraná. A Camila também, sempre aqui representando o Acre, de Rio Branco. O Jorge, Dom Jorge de Guapimirim, no Rio de Janeiro. A Maria, também de Curitiba. A Malu Teixeira, de Juiz de Fora, Minas Gerais. A Sandra e o Carlos, ambos de Santa Adélia, São Paulo. A Catana, de Rancharia, São Paulo. A Áurea, de Paraipaba, no Ceará. A Rosalino, de São Gonçalo do Sapucaí, também. A Cristina, de São Mateus, no Espírito Santo. O Dioclécio, de São João del Rei, Minas Gerais. E a vocês que estão aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. A Luana, de São Bernardo do Campo, está aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vinda também. A Lourdes de Santos, também no litoral paulista. E o Gerson de Joinville. Cidade que eu gostaria muito de conhecer, Joinville. Quem sabe um dia até morar por aí. Este é o estudo da obra Triunfo Pessoal, escrita por Divaldo Franco e Joana de Ângeles. A realização é da Rede Amigo Espírita e eu sou Vitor Antenori Rossi. Falo de São Paulo. Estamos no encontro de número 18, no capítulo 2.1, Inteligência, parte 4. Tá? Esse capítulo, essa subdivisão do capítulo se estendeu bastante, né? 4 partes é bastante, porque afinal são 4 horas na temática. Mas é que eu achei mais interessante mesmo manter a divisão, né? Nós já vimos o QI, que é o quociente intelectual, nós já vimos o QE, que é o quociente emocional,
chegamos no quociente espiritual, vamos aprofundar no quociente espiritual hoje, e aí encerramos a temática de inteligência. Essa, portanto, é a última parte, tá? Você que está aí assistindo no YouTube, dá para achar os outros estudos aí, tá? Na minha página também tem todo esse material disponibilizado de forma gratuita para você baixar e fazer o uso que achar melhor. O mais importante é que a mensagem chegue. Então vamos lá. Continuando do slide onde terminamos na semana passada. Fernanda do Butantan também chegando agora. A descoberta e constatação da inteligência espiritual, seria o quociente espiritual, neste momento faculta a compreensão da complexidade da alma humana, analisando os dados fornecidos pelo pensamento e elaborando os programas mais compatíveis com as suas necessidades e aspirações no complexo movimento da busca da plenitude. Então isso aqui nós já demos uma conversada, é só para situar onde estávamos. Agora vamos entrar na parte inédita. Perfeitamente identificadas as áreas nas quais se exteriorizam as diferentes inteligências, há, no entanto, em destaque um ponto-luz, que expressa no cérebro a existência daquela de natureza espiritual, impulsionando o ser à compreensão da sua transcendência e da sua destinação no rumo do infinito. Tá? Esse ponto luz está em negrito, o negrito fui eu quem coloquei, ok? Nós vamos aprofundar nisso aí. Mas o que é importante? Aqui Joana está trazendo um conceito de um ponto no cérebro que se refere ao aspecto religioso, tá? Que alguns neurocientistas identificaram. Como tudo aquilo que é trazido no campo científico, existe a controvérsia, existe a antítese, tá? Pessoas que discordam disso, pessoas que concordam com isso. Qual é a ênfase do estudo? A ênfase do estudo é na obra, tá? Portanto, nós vamos nos focar naqueles que concordam com o que Joana está trazendo, mas que fique claro que tudo isso que nós estudamos aqui não é para blindar a nossa mente como um conhecimento pleno, mas apenas para trazer novas indagações e que nós possamos também estudar aqueles que discordam daquilo, porque nós não podemos idolatrar nem Joana, nem Divaldo, nem ninguém. Tudo tem que ser um conceito de revista e vamos identificar. É verdade, não é? Onde isso é colocado? Mas o foco, então, hoje será naqueles que concordam com isso. Continuando em Joana. Esse ponto-luz, ou divino, está situado entre as conexões dos neurônios nos lobos temporais do cérebro. Eu também deixei em negrito os temporais para que nós tenhamos aqui uma visão, tá? Vocês que estão no áudio aí, tem uma imagem, uma nota do expositor, aqui uma imagem que identifica os lobos cerebrais, tá? Então nós temos aqui de cor de rosa o lobo frontal, de cor azul o parietal, de cor verde o temporal, que é esse referido por Joana, e de cor amarela o occipital. Tá? Essa imagem de vista superior, como nós sabemos que o frontal fica na frente, então essa parte cor-de-rosa aqui refere à testa, né, até onde vai mais próximo da testa, e essa parte amarela, a nuca, ok? É isso que nós estamos olhando. A vista inferior, a vista medial e a vista lateral só alteram a ordem com que estamos olhando, ok? Mas continua se referindo às mesmas distâncias, ok? Então, o que Joana identifica? O lobo temporal, tá? Aqui ao lado, ok? Então, quando a pessoa toma uma pancada no lado, né, que dizem que ela tomou uma pancada na têmpora, se refere a esta região. Então, agora nós podemos voltar tendo um pouco mais de conexão com isso. Esse ponto luz, ou divino, está situado entre as conexões dos neurônios nos lobos temporais do cérebro. Não se refere nessa questão aqui, Eliane, à glândula pineal, tá? São escaneamentos que foram feitos no cérebro que identificam que são nos lobos, assim, não é um ponto específico. Alguns colocam que existe esse ponto específico, tá? Mas nesse caso aqui não é isso. Voltar mais um, então, agora que nós já abrimos o leque aqui. Então, vamos lá.
perfeitamente identificadas as áreas nas quais se exteriorizam as diferentes inteligências, há, no entanto, em destaque um ponto-luz que expressa no cérebro a existência daquela de natureza espiritual, impulsionando o ser à compreensão da sua transcendência, da sua destinação no rumo do infinito, tá? Então, o que está sendo trazido aqui? Que nos estudos anteriores, né, nos parágrafos anteriores, eles identificaram onde se exteriorizam as outras inteligências, que são naquelas questões de como eu me relaciono com o outro, como eu me relaciono comigo mesmo, como eu consigo executar atividades lógicas e racionais de acordo com a minha idade, tá? Então, essa é tanto o quociente intelectual quanto o quociente emocional. E aí eles referem que agora que nós já sabemos como estes se manifestam, temos também que levar em conta um outro que se expressa no cérebro. Mas, como nós já vimos nos estudos anteriores, tudo aquilo que se expressa no corpo físico vem do espírito e o cérebro é o aparelho responsável por essa comunicação. Portanto, deve existir uma parte dele que é responsável por esse contato, que não é místico, que não é sobrenatural, que é parte natural da existência, mas que é um sentido que ainda não é tão desenvolvido em nós. Então, por isso fica difícil. Algumas pessoas têm mais que outras, mas dá para pegar o mito da caverna de Platão de novo aqui, tá? Onde ele considera que nós somos criados como se ficássemos acorrentados dentro de uma caverna, olhando para uma parede, tá? E nessa parede são refletidas as sombras do mundo real. Então imagine que lá fora da caverna existe o mundo real, pessoas andando, animais andando, chuva, sol, tudo isso. Só que nós estamos dentro da caverna de costas para esse mundo real e nós só olhamos a projeção desse mundo, que são as sombras do que acontece ali. E nós acreditamos que aquilo é o real. Aquela sombra é o real. O homem é aquela sombra andando. Não existe um homem tridimensional. Então ele considera que quando alguém rompe essa corrente e vai para fora, e enxerga o mundo real, ele tem um choque. E quando ele volta para contar isso para os outros consideram que ele é louco. Isso é o que estamos vivendo na parte mediúnica espiritual. Tá? Quando você vai num manicômio, num hospital psiquiátrico, num CAPS, e eu não falo de fora, eu falo porque eu já fui, tá? Eu já fiz laboratório, tá? Eu gostaria até de pontuar essas coisas para que não pensem que eu me baseio em literaturas, tá? Eu fiz laboratório, entrei em contato com um psiquiatra, ok? E fiquei internado no Hospital Bezerra de Menezes, de São José do Rio Preto, como paciente, sem que os pacientes soubessem que eu era um estudante de psicologia, para entender como era a dinâmica. Depois de formado, fui trabalhar em uma clínica de dependência química involuntária, e como a minha experiência era com internação voluntária, eu senti alguma dificuldade nesse contato. Então eu pedi que o proprietário da clínica pegasse a chave do meu carro e não me deixasse sair por 4 meses, até que eu entendesse o que é ficar internado involuntariamente. E ele fez isso. Então eu fiquei 4 meses internado em uma clínica psiquiátrica de dependência química como um laboratório. E nisso eu entendi que muito do que está ali não são pessoas com problemas psiquiátricos, mas pessoas com problemas espirituais, que não conseguem se comunicar com isso porque o meio delas considera loucura. Ver pessoas, ouvir vozes, ter sonhos, premonições, como elas são consideradas loucas pela família, elas começam a acreditar que elas são loucas mesmo. E aí elas se entregam a esse sentimento e estão lá internadas como se fossem loucos, e alguns inclusive eram geniais, tinham ideias fabulosas, conseguiam concatenar ideias e não entravam nos critérios para a esquizofrenia, tá? Então, por isso que eu estou dizendo que eu falo de experiência própria. Este momento em que estamos vivendo, as pessoas que têm isso são consideradas loucas, e não é o espiritismo, tá? Porque é dentro do espiritismo também.
Quase ninguém tem a mediunidade de vidência. Quando alguém tem, muita gente desconfia. Será que esse cara vê mesmo ou ele fala que vê porque ele quer? Será que isso aqui foi psicografado mesmo ou será que não é animismo? Como se o espírito não tivesse valor algum. Mas ainda existe esse aspecto, tá? Então, o que quer dizer? Como isso é desenvolvido apenas em algumas pessoas, para as outras isso parece irreal. E para aqueles que são materialistas, então nem se fala mais ainda, tá? Não é diferente do pessoal que queimava as mulheres médiums como se fossem bruxas na fogueira, tá? Nós hoje não podemos queimar na fogueira, mas queima pela difamação, queima pela maledicência, queima pela fofoca, queima pelo escárnio, e a pessoa vai se sentindo cada vez mais ridicularizada, começa a questionar ela mesma e entra em processos de adoecimento. Quantos médiums não entraram em contato comigo ou entraram em contato com pessoas próximas a mim, porque estão numa mesa mediúnica e não conseguem sentir segurança de que aquilo é mediunidade. Tá? Ficam falando, eu acho que sou eu não tenho coragem não, eu vou parar de ir, porque aqueles outros que não têm a mediunidade, que estão na vibração, e alguns inclusive estão lá por curiosidade, tá? Começam a, será que é mesmo? Será que é isso? Será que é aquilo? E ao invés de vibrar positivamente para manter a energia, começam a gerar dúvida. O médium compra isso, desliga, para com isso, fala, não, eu não vou mais mexer com isso, eu vou ficar só fazendo trabalhos operacionais na casa, porque eu não tenho mediunidade. Tá? Esse é o momento em que estamos vivendo. A Lourdes diz que isso aconteceu com ela também, quando ela tinha 10 anos. E é extremamente comum tudo aquilo que foge à realidade parecer absurdo e louco. E nós vamos entender isso até melhor daqui para frente, ok? Então nós temos um ponto luz, segundo Joana de Ângeles, que expressa no cérebro a existência da natureza espiritual, da inteligência, impulsionando o ser à compreensão de sua transcendência e da sua destinação rumo ao infinito. Tá? O Sebastião também confirma aqui que hoje existe pesquisa científica sobre o parapsiquismo em estágio já bem adiantado. Existe, mas ao mesmo tempo existe a controvérsia, quer dizer, isso aí não serve para nada. Tá? Eu recebo também muito contato de pessoas que trabalham com as terapias alternativas. Tá? Eu recebo pessoal de acupuntura, de terapia holística, de cromoterapia, e eu particularmente não considero essas terapias alternativas. A alternativa para mim é aquela rua que você vai quando a principal está interditada. E por que a acupuntura tem que ser uma alternativa e não uma rua principal, se ela cura tanto quanto um remédio? Por que a cromoterapia tem que ser alternativa, considerada coisa de mística ou espiritual, se ela cura tanto quanto um remédio? Então, para mim, alternativo é aquilo que você dispõe quando não tem o que precisa. Se o acupunturista está de férias e até ele voltar você toma um remédio, aí a alopatia é alternativa. E por aí vai o indivíduo. Então, quando essas orientações são melhor estudadas, existem pessoas que falam, mas isso aí é tudo coisa de maluco. Tem gente que fala que o pessoal de ciências humanas só serve para ficar fazendo miçanga, e eu venho de uma faculdade de humanas, que é a psicologia, então, infelizmente, nós ainda batemos nisso. Só que o importante, e esse é o ponto aqui, o livro se chama Triunfo Pessoal. Não é triunfo sobre a humanidade, não é triunfo sobre o seu país, é triunfo pessoal. O importante é que você dê ouvidos aos seus aspectos espirituais e não considere isso loucura. Porque se você considerar isso loucura, aí você está anulando uma característica sua que tem como objetivo impulsionar o ser à compreensão da sua transcendência e da sua destinação rumo ao infinito. Tá? Então, cabe a você fazer essa alternativa. Onde é que eu estou mandando a mim mesmo para a fogueira porque eu acho que eu não me adequo ao que os outros estão esperando, porque eu acho que eu sou louco, porque eu acho que eu sou anormal, né? E, na verdade, talvez você tenha desenvolvido algo que poucas pessoas têm e que logo todos vão ter. Vamos lá. Seguindo. Bom, então aqui é a imagem, né? Continuando. No site do G1 da Globo, tem um artigo chamado Especialistas Estudam os Efeitos da Fé sobre o cérebro humano, que é uma nota do expositor.
Ainda das pesquisas divulgadas, temos então como localizar a fé em nosso cérebro? O neurocirurgião Eduardo Carlos da Silva, de São José do Rio Preto, em São Paulo, acredita que sim. Segundo ele, pesquisadores americanos chegaram a definir o local exato que nos conecta com o divino, uma área que está sendo chamada de ponto de Deus, na região temporal anterior do cérebro. Tá? Então aqui nós temos uma confirmação já de um neurocirurgião de São José do Rio Preto, ok? Que é uma cidade com forte potência da medicina, em razão principalmente da FAMERP, né? A Faculdade de Medicina de Rio Preto. Então é muito respeitada a medicina lá, e do hospital de base, que é uma referência até no estado de São Paulo e até para outros estados. Então vamos lá, pesquisas divulgadas, temos como localizar a fé em nosso cérebro? Ele diz que sim, que essa área está sendo chamada de ponto de Deus, Joana de Ângeles chama de ponto luz, mas é na região temporal anterior do cérebro, o mesmo local que foi colocado por Joana, ok? Isso aqui é só para que nós possamos confirmar o que ela trouxe. E aí, continuando nessa entrevista. A equipe médica percebeu que quando entramos em estado de contemplação, algumas áreas de nosso cérebro são ativadas. O lobo pré-frontal, responsável pelo controle das emoções, e o lobo frontal aumentam de tamanho. Outra área ativada é o lobo temporal. Segundo Marino, pela estimulação cerebral com aparelhos especiais ou também pelo eletroencefalograma, os especialistas perceberam que existe um quarto estado de consciência, que é o estado de meditação. Ok? Este estado de consciência, que é o estado de meditação. Aí nós estamos falando de especialistas que estão mapeando e monitorando o cérebro. Tá? Então eles identificam ali, ó, teve um aumento de movimento de energia aqui nessa área. Essa área é responsável pelo quê? Aí entra a neurociência para fazer a leitura disso tudo, junto com os neurocirurgiões, junto com os estudiosos do comportamento, né, junto com aquelas pessoas que fazem a análise fria das situações. Então eles perceberam que a meditação é um estado de consciência. E aí nós entramos novamente naquele vínculo que eu gosto de fazer com o budismo. Pois é, né? Pessoal, eles já falavam disso há quanto tempo? E nós espíritas, né? E não espíritas também, encontramos uma dificuldade muito grande com a meditação. A meditação é algo novo. Tá? A meditação é algo novo, assim como ser vegetariano, como ser vegano, associada a yoga, como mudar a alimentação, como mudar os hábitos, é novo. Pouquíssimas pessoas fazem, se comparado com o número de pessoas que são carnívoras, com o número de pessoas que não fazem meditação, que não fazem atividade física. Então, é aí que nós vamos enxergando em que momento nós estamos. A meditação, portanto, seria um estado de consciência. Como eu não consigo meditar, é um estado em que eu estou inconsciente com relação a isso. Então, muitas pessoas tentam meditar, falam, eu vou meditar 5 minutos. Eu deixo um desafio para você, se você nunca meditou. Tenta meditar 5 minutos e você vai perceber quanto tempo demora para passar 5 minutos. Fecha seus olhos, tenta não pensar em nada, tenta se concentrar com uma parede branca e você vai perceber que 5 minutos não passa nunca. Você vai olhar lá para o seu celular achando que os 5 minutos já passaram e deu 1 minuto e meio, tá? Porque nós ainda não conseguimos desenvolver essa habilidade. Não, quando eu falo nós, não estou falando de todo mundo, mas de uma grande maioria, tá? Significa que conseguir fazer isso implica ter consciência de um dos estados nossos. Tá? Então, eu preciso ser consciente de todos os meus estados para que eu me sublime. Eu preciso conseguir meditar. Fica um treinamento de começar a pensar sobre isso aí. Continuando, ainda no artigo.
O psicobiólogo Marcelo Arias, outro especialista nessa linha de pesquisa, explica que quando essas ondas eletromagnéticas atingem o lobo temporal, o indivíduo que está em um quarto escuro, fechado, começa a relatar experiências que podem sim serem místicas. Isso aqui foi colocado no Globo.com, né? Então, esse mística, para nós, deve ser visto como natural. Tá? Então, se eu estou num quarto escuro, o que isso significa? Que eu não estou tendo estímulos visuais, que a minha mente está um pouco mais limpa, ou pelo menos mais propensa a receber novos estímulos. Né? Como é isso? Imagina quando você está tentando lembrar uma música, ouvindo outra, e aí você tem que baixar a música que você está ouvindo para tentar se lembrar da que você quer. Tá? Com o nosso pensamento e a nossa visão, funciona da mesma forma. Se nós estivermos lá no estádio do Morumbi, assistindo um jogo entre Corinthians e São Paulo, ou lá no Mineirão, um Cruzeiro e Atlético, e eu tentar te pedir para imaginar uma coisa, é muita informação visual. Você não vai conseguir com a mesma facilidade do que se eu te pedir para fazer isso com o quarto escuro, tá? E é unicamente por essa facilidade de concentração e de conexão com as imagens que são propostas que nas casas espíritas as luzes são apagadas. Não é um ritual macabro, não é um ritual místico. É porque quando a luz está apagada, o pessoal fica reparando menos nos outros, eles tendem a estar condicionados a conversar menos. Parece que quando apaga a luz, a mente está acostumada que apagou a luz, fica em silêncio. Tá? A não ser quando a luz acaba no colegial, porque os alunos gritam, quebra a carteira, faz aquela algazarra. Mas de forma geral é para isso. Apaga a luz para que a pessoa consiga se concentrar melhor para fazer a oração, ouça a oração melhor, porque se a luz está acesa e o expositor ou a pessoa que vai fazer a oração está lá falando, tem gente que já fica olhando, olha a bolsa dela, olha aquele cara levantando, puxa, quanto tempo que aquele eu não vejo, e aí se dispersa, tá? Então, o que isso significa? Que nós podemos ter essas visões que são místicas, que na verdade são espirituais, portanto naturais, em qualquer contexto. Só que em meditação nós temos mais facilidade de percebê-las, porque elas são abstratas e extremamente frágeis se comparadas às imagens materiais. Tá? Eu olhar pela janela e ver um monte de carro passando, pipa, trovão, é difícil me concentrar com a meditação. Então, por isso que é mais fácil fazer essas coisas em um ambiente escuro, ok? Ah lá, é isso, a Tereza deu uma ideia legal aqui, né? Algumas meditações são guiadas, né? Funciona como uma espécie de hipnose. No YouTube tem bastante, você põe lá meditação e vem a pessoa te ajudando a meditar e você vai ver o quanto é difícil. Quem não está acostumado é dificílimo, né? Seu cérebro responde imediatamente jogando toda a ansiedade. Tá? Mas aqui o que nós estamos falando? Ó, um psicobiólogo trabalhando com ondas eletromagnéticas, portanto, é científico, tá? Está sendo monitorado. Perceberam? Bom, quando essa área é estimulada, a chance de um indivíduo ter experiências místicas, ou seja, espirituais, é maior. Portanto, tem realmente uma associação. E da mesma forma, quando o indivíduo está entrando em contato com experiências religiosas, espirituais, essa área é ativada. Né? Então, como você faz esse estudo? Você coloca o indivíduo para orar, ali na fé dele, ou para pensar em alguma coisa que ele tenha muita fé, e monitora o cérebro dele. Aí você percebe as áreas que são ativadas. E aí depois você pega o indivíduo que não está nesse estágio, mas deixa ele num campo neutro e estimula aquelas áreas. E aí você percebe que o espiritual dele se manifesta. Pronto. Então eles têm a noção de que aquela região do cérebro está mais vinculada com o campo espiritual e religioso. A Fernanda também colocou que ela acaba relaxando demais. Tem esse ponto. Tem os que não conseguem meditar e tem os que dormem. Vai meditar. Tem gente que é interessante isso. Muita gente fala isso. Eu começo a fazer oração, eu durmo. Eu fico rolando de um lado para o outro. Aí eu vou fazer uma oração, eu durmo. Fala, nossa, eu não consigo nem orar. Eu não consigo fazer uma oração que eu durmo e eu me sinto culpado por isso.
isso é extremamente comum de ouvir. Seguindo em Joana, as pesquisas realizadas mediante a utilização de pósitrons permitem constatar-se que, nas discussões de natureza religiosa e espiritual, toda vez que o tema versa a respeito de Deus e do espírito, da vida transcendental e dos valores da alma, de imediato se produz uma iluminação no campo referido, demonstrando ser aí que se cedia a inteligência espiritual. Viu? Então, apenas confirmando isso, o que isso significa para nós? Para quem já vive a coisa, absolutamente nada. Puxa, agora eu sei. Você não vai conseguir estimular essa área do seu cérebro. Peraí, que agora eu vou estimular o meu lobo temporal. Tá? Você já faz isso. Né? O que você pode ter contato agora, o que pode mudar na sua vida é perceber, bom, se existe uma área do meu cérebro cientificamente reconhecida para esses aspectos da vida, então eu preciso dar um pouco mais de valor a eles quando aconteçam. Intuições, pensamentos, sensações que parecem vir de lugar nenhum, que te desviam de um caminho e te colocam em outro, que tira o indivíduo de um avião que depois o avião cai. Então, nesses pontos é que você começa a perceber que a sua loucura tem que ser vista com normalidade, porque a sociedade vai te colocar como um maluco. Olha lá, o pessoal dizendo aqui, eu vou até... Tanto a Fernanda como o Gerson também. Às vezes não consigo nem terminar um Pai Nosso. Apaga, porque pura e simplesmente isso é uma forma de meditar, né? Dificilmente o indivíduo associa isso. O que pode ajudar? Agora pensando então numa parte prática. Fazer isso mais vezes ao dia. Né? Tem pessoas que fazem oração quando acordam e fazem oração quando vão dormir. O cérebro condiciona isso como os dois únicos momentos em que a pessoa ativa essa área cerebral. Então isso é visto como uma espécie de desregulação. Se você se mantém o tempo todo nesse estágio, isso não é novidade para o seu cérebro. Então você alcança uma potência maior. Tá? Tem as contrapartidas, como eu coloquei. Eu vejo, por exemplo, situações em que às vezes eu estou entrando com esse contato, que não é necessariamente uma oração, mas é um contato com o meu self, com uma conexão com mentores, em que eu estou falando, e aí eu percebo que eu estou falando sozinho no meio da rua. Quer dizer, o Vitor é louco. Mas eu não estou falando sozinho, porque eu ouço uma resposta. Nossa, você é mais louco ainda, porque além de falar, você ainda escuta a resposta. O que eu faço? Eu me interno? Né? Se todas essas respostas me ajudaram a melhorar a minha vida, como é que eu posso considerar que isso é loucura? Se todas essas respostas nunca prejudicaram outras pessoas, como é que eu posso considerar que isso é loucura? Então, o que eu posso fazer não preciso ficar falando com a boca aberta para todo mundo ouvir no metrô, mas eu tô ali, dialogando. Então é durante o dia todo entrando em contato com esse religioso, entendendo isso não como um fenômeno sobrenatural, não como um momento em que se eu fizer uma oração, o mundo espiritual vai se abrir para mim. Não, eu estou inserido no mundo espiritual. O tempo todo eu estou enxergando, vivendo, sentindo pessoas e coisas, né? Não enxergando espíritos, tá? Mas o encarnado, o desencarnado, a criança, tá todo mundo ali. Então, trazer isso para o seu campo natural de vida facilita que o teu cérebro comece a respeitar mais essas decisões. Olha, a Luana diz que faz isso também. A Lourdes também. A Tereza também, ó, pessoal. Então eu fico muito feliz. Olha lá, e tem gente falando que vai fazer a conversa. Né? Mal não vai fazer, porque você está dialogando consigo mesmo, é uma forma de meditar, e durante o dia todo você exercita isso. Aí quando você deita para fazer a oração, não é aquela oração, né, de agora eu vou... Não, o dia inteiro eu fico em oração. Né? A oração não é a reza, é a oração. Vamos lá, tal, você entra no carro, você fala que nada aconteça, que não causemos acidente, vamos firmes, vai entrar num local que eu seja bem recebido, né? Tá esperando a resposta de um e-mail, que a pessoa receba bem o e-mail que eu mandei para ela, e nisso o tempo todo você está estimulando essa área, né? Voltando aqui.
Também nota do expositor, a psicóloga e filósofa Dana Zohar e seu marido, o psiquiatra de orientação junguiana Ian Marshall, escreveram o livro QS, Inteligência Espiritual, onde apresentam descobertas científicas que comprovam a importância da inteligência espiritual e mostram como desenvolvê-la. Tá? Eu vou compartilhar aqui também uma frase da Sandra. Não pegou. Agora vai. Estou me sentindo normal. Pensei que era uma dependência minha. Não sei se é dependência, tá? Então é por isso que eu estou insistindo nisso aqui, tá? Pode ter algumas pessoas que estão ouvindo isso falando, tá bom, já entendi, mas isso adoece muita gente, tá? Isso leva a pessoa ao suicídio, isso leva a pessoa à depressão, isso leva a pessoa a usar droga, tá? Porque ela não consegue se sentir conectada com o mundo. Ela é rejeitada pela sociedade. Porque como assim, cara, você está querendo falar com você? Como assim você está falando sozinho? Tá? Em contrapartida, também não seria uma coisa não psicótica um indivíduo que anda da casa dele até o emprego no celular, conversando com pessoas, sem ter contato com a realidade em que ele está inserido, esbarrando nos outros na rua, sem perceber as mudanças que estão acontecendo, sem perceber que a fachada de uma loja mudou, tá? Então, por que o indivíduo que está em contato com isso, tá? É sempre assim, se houver alguém na sua família que faz esse caminho, antes de taxar a pessoa de louca, abra a cabeça, né? Porque você pode estar fazendo uma piadinha que para o outro vai se tornar uma verdade, e não tem nada pior para um ser humano do que ele sentir-se inimigo de si mesmo. Poxa, eu sou louco, cara. Essa voz que fala na minha cabeça, eu tenho que tirar ela. E, na verdade, essa voz que fala na cabeça dele seria a sua intuição lhe ajudando a ser melhor. Deixa eu ver, acho que tem uma pergunta aqui. Tá? Então, eu trouxe a Dana e o Ian, que é o seguinte. Quando você lê o livro dela, os livros que eles escreveram juntos, tá? Porque eles são casados, eles são escritos em primeira pessoa como se fosse ela quem escreveu, tá? Mas no começo dos livros, assim, de alguns livros, tem uma anotação que os dois escreveram e tem igual importância na escrita do livro, tá? Mas que ele permite que ela faça isso, ele não se importa nesse aspecto, tá bom? E normalmente quem dá as entrevistas, quem fala sobre isso com a mídia é ela. Ele é mais reservado. Então, neste livro deles, Inteligência Espiritual, no capítulo 5, onde eles falam sobre o ponto de Deus no cérebro, nota do expositor, nós temos o seguinte: tanto os esquizofrênicos como os maníacos depressivos têm visões, sentem presenças e recebem instruções sobre atos que se espera que realizem. Esses tipos de doenças têm como característica um aumento da atividade no lóbulo temporal, ou ponto de Deus. Então aqui é que nós vamos enxergando, ó, por que tem essa associação com a loucura, tá? Esquizofrênicos e maníaco-depressivos. Nós vamos pegar também os bipolares, né? Que ora estão na mania, ora estão na depressão. A área ativada no cérebro é a mesma. Então, para algumas pessoas que estudam o cérebro, Jesus, Madre Teresa, Dalai Lama, são esquizofrênicos, psicóticos. Moisés, o cara se afastava dos outros para falar com Deus, ouvia vozes, esse cara é louco. Jesus, então, mais louco ainda, ele se deixou ser crucificado porque ele achava que ele era filho de Deus. Então você imagina isso para um cara que não acredita em Deus. Jesus era só um louco que foi crucificado e todo mundo que gosta dele é tão louco quanto, porque fica seguindo um cara maluco. É nesse ponto. E aí a ciência identificou isso, só que o que eles colocam? Que existe uma diferença na forma como as expressões se manifestam. Tanto no maníaco depressivo, quanto no esquizofrênico, quanto naqueles que estão nos processos de mediunidade.
ou aqueles que estão em processos religiosos, tá? Eles não vão falar de mediunidade, mas esse contato com Deus. Continuando no mesmo livro. Alguns céticos sugerem que todas as experiências desta natureza são um sinal de perturbações mentais reais ou incipientes. Mas os psicólogos especializados nos vínculos entre experiências espirituais e enfermidades mentais não concordam com isso. E aqui tem um nome também que vocês podem pesquisar por ele, tá? Ramachandran, por exemplo, demonstrou que pessoas mentalmente sãs têm um aumento da atividade no lobo temporal quando expostas a palavras ou temas espirituais. Percebe? Essa é a importância. Então, existe um ponto que acredita, bom, se é estimulado no mesmo local, então é todo mundo louco. Só que alguns que estudam isso, segundo eles, tá, e são especialistas nessa área, percebem que pessoas que teoricamente não têm nenhum distúrbio psicológico ou psiquiátrico comprovado, não sofrem com isso ao longo da vida, quando expostas a situações que envolvem religião, têm essa área do cérebro ativadas também. Tá? O que seria o esquizofrênico? É uma pessoa que tem essa área do cérebro ativada quase o tempo todo. E nas crises ela fica mais ainda. Ele vive um contato disperso da realidade. Tá? Só que alguns, como eu disse, realmente pode ser uma conexão orgânica. O cérebro tem um defeito. O cérebro não faz algumas ligações como deveria fazer. E aí o indivíduo é esquizofrênico. Mas uma grande parte sofre por questões espirituais, porque são considerados loucos por aqueles que só acreditam no que enxergam. Se você me fala que enxerga mais que eu não acredito em você. Legal. Muito bom. Ok? Voltando em Joana. Portanto, essa inteligência que conduz ao cerne das coisas e facilita a compreensão do abstrato, particularmente quando se refere aos valores da imortalidade da alma, da fé religiosa, da causalidade universal, do bem, do amor. Qual a inteligência espiritual? O que ela faz? Conduz ao cerne das coisas e facilita a compreensão do abstrato. Vê? Ela leva você lá na essência, tá? No começo, onde as respostas estão e permitem que você compreenda melhor o abstrato. Porque se o nosso objetivo é ficarmos menos materiais, não só materialistas, mas menos materiais, nós sabemos que os corpos físicos, quanto mais grosseiros eles são, menos purificado, depurado é o espírito. Então, se o nosso objetivo é nos tornar abstratos aos olhos da sociedade que nós vivemos hoje, então nós temos que começar a aceitar o abstrato. E para isso é necessário compreendê-lo. Tá? Enquanto eu viver em função dos meus olhos, dos meus ouvidos, da minha pele, do meu olfato, do meu paladar, eu vou continuar encarnando em corpo físico. Quando eu começo a perceber que existem outros campos, né, eles existem apesar de eu não percebê-los, como o ar, como a eletricidade, como a energia, aí fica mais fácil, tá? De saber que existem coisas ali. E eu começo então a compreender o abstrato, meus sonhos falam melhor comigo, minhas intuições falam melhor comigo, meus pensamentos são mais concatenados, eu consigo meditar, não necessariamente essa meditação budista, essa meditação de yoga, tá? Mas essa meditação na vida. Apareceu um problema para você, você medita sobre ele, portanto você o equilibra, tá? O que eu posso fazer para que eu não saia prejudicado, mas que também não prejudique os outros? Existe um equilíbrio onde talvez eu tenha que perder um pouco para que o outro não sofra tanto? E aqui eu indico um filme, para quem ainda não assistiu, de 2004, chamado O Efeito Borboleta. Tá? Quem não assistiu esse filme, eu sugiro que assista. Ele tem um teórico poder
de voltar no tempo e mudar as coisas, e cada vez que ele muda uma coisa tentando ajudar a si mesmo ou aos outros, alguém se prejudica mais, e ele vai entrando em conflitos éticos e morais. E agora, eu volto porque eu estou triste enquanto todos estão felizes, ou eu fico com a tristeza e deixo os outros felizes? Tá? É essa mediação. Até que ponto eu consigo chegar na minha vida e respeitar o espaço do meu filho, do meu patrão, do meu subalterno, do que trabalha na mesma sala que eu? Até que ponto eu consigo deixar que ele também se divirta um pouco? Né? Tá bom, eu sempre mando deixar o ar-condicionado no 22, mas ele gosta do 19. Eu vou uma semana com uma blusa bem fechada para que ele possa ficar uma semana nos 19 graus. Né? É aí que você aprende a mediação. Ou se eu gosto de 24 e ele de 18, vamos deixar no meio termo no 21. Isso é meditar, tá? Alcançar o meio, alcançar o equilíbrio das coisas. Né? Não só essa imagem de ficar meditado em posição de lótus. Pessoal falando que assistiu o Efeito Borboleta. Quem puder assistir de novo, porque eu sei que já faz tempo e agora com esta cabeça já vai ver um outro filme também. Tá? Não vai ficar tão confuso como disse a Miriam aqui também para nós. Tá? Então vejam lá. Facilita a compreensão do abstrato, particularmente quando se refere aos valores da imortalidade da alma, da fé religiosa, da causalidade universal, do bem e do amor. Particularmente. Então, o que a inteligência espiritual me ajuda a entender isso tudo? Ó. E o que eu preciso mais do que isso? Entender o valor da imortalidade. Tá? Isso desenvolve em mim uma soberania com relação aos meus vícios, porque eu sei que eu vou pagar por isso e eu sei que eu vou colher também se for positivo. Da fé religiosa, da causalidade universal, eu entendo que eu não estou num caos, mas que existe causa e efeito. Do bem e do amor. E já disse Kardec que fora da caridade não é salvação, não há salvação. Se eu sei o que é o bem, se eu compreendo o que é o amor, se eu compreendo a causalidade, a importância de estar vivo no universo, naturalmente eu começo a desenvolver a fraternidade e o amor próprio, que se transfigurarão em caridade. E aí eu me salvo. Me salvo de mim mesmo, né? Triunfo sobre mim mesmo. Seguindo, ainda no livro Inteligência Espiritual, agora no capítulo 1, tá? Nota do expositor. Introduzindo a inteligência espiritual. Por inteligência espiritual, Dana e Ian consideram o seguinte: me refiro à inteligência com que enfrentamos e resolvemos problemas de significados e valores. A inteligência que nos permite colocar nossos atos e nossas vidas em um contexto mais amplo, mais rico e significativo. A inteligência com que podemos determinar que um comportamento ou caminho vital é mais valioso que o outro. Segundo eles, você tem essa inteligência bem desenvolvida? Como que você enfrenta e resolve os problemas de significados e valores? Quais são os problemas de significados e valores? Homofobia, o racismo, o machismo, achar que idoso não serve para nada, que criança não sabe nada, que adolescente é sempre rebelde, que pobre não tem o que ensinar, que pobre não tem cultura, achar que o rico tem cultura, são valores. Tá? Quando você se depara com um problema de valores, quanto de inteligência espiritual você tem para aplicar isso tudo que foi colocado por Joana? Enxergar que aquele menino da favela, na verdade, é um espírito que está numa situação adversa para ele mesmo, construindo uma causa e efeito péssima. Cada celular que ele furta é um a mais na conta que ele vai ter que pagar. Cada pessoa que ele esfaqueia. Então, eu consigo fazer essa leitura? Ou eu quero me tornar ele e mandar matar todo mundo? Quando eu faço essa leitura, eu identifico quanto de inteligência espiritual eu tenho, tá? Com relação aos meus valores. Eu não tô nem aí para esses caras se estão autorizando casamento gay, se não estão alterando, estatuto da família, isso não me interessa. Não te interessa, mas interessa pessoas que estão sofrendo por causa disso. Tem pessoas que têm que cometer suicídio
tá? Tá cheio de travesti que não encontra emprego, que tem que se prostituir. E o indivíduo imagina, porque o valor dele é esse. Travesti só serve para isso mesmo. Não, travesti é um ser humano que serve para qualquer coisa. Só que ninguém dá emprego para ele. Só sobra prostituição. Porque ele tem que trabalhar na sombra. Querer levar ele para o motel tem um monte, senão eles não estariam fazendo isso. Mas assumi-lo dentro da empresa, não tem nenhum. E aí você tem CEOs de empresa, dirigentes, diretores, políticos, saindo com esse pessoal, tá? Chamando o travesti, chamando o traficante, chamando o cara que trafica arma, mas na empresa dele ele só quer o engravatado que fez pós-graduação na USP. Então, e você? O quanto você consegue olhar para essas pessoas sem olhar, opa, um travesti ali, deixa eu fechar o vidro porque ele vai me roubar. O quanto você consegue ter de simpatia e empatia com esse indivíduo é o que vai determinar o seu grau de inteligência espiritual. Com anão, com todo mundo, com deficiente. É nesse sentido, tá? Ela nos permite colocar nossos atos e nossas vidas em um contexto mais amplo, mais rico e significativo. É a inteligência com que podemos determinar que um comportamento ou um caminho vital é mais valioso que o outro. Tá? Não, principalmente. A Rita colocou que existe discriminação homossexual até em centros espíritas. Tudo existe em todo lugar. O centro espírita não é recurso para nada. Algumas pessoas ficam com essa associação e cobram isso dos indivíduos, tá? Eu falo isso como expositor. Então, por exemplo, vamos supor que a Cláudia lá do Rio de Janeiro, eu nunca vi a Cláudia na vida, nós fazemos o estudo junto, mas é isso que nós fazemos juntos. Aí ela me chama para dar uma palestra. Se eu falo que eu quero ficar em um hotel, o Vitor é estrela, o Vitor é arrogante. Quer dizer, eu tenho que ficar na casa de uma pessoa que eu nunca vi na vida só porque ela é espírita? Como se o fato de a pessoa ser espírita a isenta de ser qualquer outra coisa. Não tem espírita pedófilo, não tem espírita cleptomaníaco, não tem espírita agressivo que fuma, que bebe, que grita. Não tem? Então, esse aspecto, infelizmente, quebra, né? Fica uma coisa meio irmandade, que deveria ser quebrada, já que a religião deveria não existir para que o mundo se conectasse pelo amor. Então, eu não me deixo levar por esse aspecto, falando particularmente. Se uma pessoa fala, não, nós queremos que você faça uma palestra, mas você vai ficar na casa de um dirigente, eu prefiro não ir. Agora, se eu vou uma primeira vez, conheço as pessoas, desenvolvo uma amizade, vou uma segunda vez, pode ser que um dia eu me sinta à vontade para ir na casa de um estranho, porque aí já não é mais um estranho, é um amigo. Nós temos coisas em comuns, tá? Então, este preconceito existe em todos os locais, tá? Tem homofobia, racismo em todos os locais, e casa espírita é apenas mais um local. Eu sei que isso gera controvérsia, mas de vez em quando precisa. Seguindo, aqui eles trazem as características para uma alta inteligência espiritual. E eles incluem o seguinte, aí você já faz a identificação consigo mesmo. Flexibilidade, deter um alto nível de consciência de si mesmo, capacidade de encarar e usar o sofrimento ao seu favor, capacidade de encarar e transcender a dor, qualidade de ser inspirado por visões e valores, relutância a causar danos desnecessários, tendência a ver as relações entre as coisas, ser holístico, clara tendência a perguntar por quê ou e se, esperando respostas fundamentadas, e ser o que os psicólogos denominam independente, possuir facilidade para ir contra o convencional. Ok, então aqui nós já vamos entrando nesse aspecto. Isso é agir contra o convencional. Eu não posso rejeitar os outros porque eles são evangélicos, ateus, satanistas ou qualquer outra coisa, e eu não posso aceitar todo mundo só porque é espírita. Né? São seres humanos. Tem gente boa e tem gente ruim em todas as áreas da vida. E o bom e o ruim é sempre relativo. Tá? Se eu sou uma pessoa que gosta de festa e barulho, bom para mim é o cara que gosta de festa e barulho. Agora, se eu não sou, bom para mim é o cara que gosta de silêncio. Agora, eu não tenho como saber quem é o indivíduo até que eu me conecte com ele.
Então é sempre permitir esse espaço. Quebrar essa coisa de que humildade é você abrir mão do conforto e falar, não, mas não, isso aí é coisa de outro planeta. Isso aí foi institucionalizado por pessoas que querem criar um clã, uma irmandade, dentro de uma religião que deveria ser expansiva para unir os povos e não separá-los. Mas isso é a minha opinião. Então, quanto você é flexível ou intransigente, né? Não, tem que ser do meu jeito, que nem eu falei do ar-condicionado. Deter um alto nível de consciência de si mesmo. Quanto você se surpreende com as suas reações. Capacidade de encarar e usar os sofrimentos, né? Quanto vem no seu pensamento, quando alguma coisa acontece, eu vou me matar, eu vou me demitir, eu vou terminar esse namoro. Capacidade de encarar e transcender a dor. Não, eu vou me encher de remédio até a dor passar, então eu vou fumar maconha, eu vou me entupir de álcool. A qualidade de ser inspirado por visões e valores, tá? Não só de espíritos, dos outros. Assistir uma palestra de um outro cara, né? Assistir alguém que está na mesma área que você. Eu fico muito feliz quando vem uma pessoa da psicologia, principalmente, enviar mensagem. Pô, Vitor, legal o seu trabalho está me ajudando, eu estou usando ele aqui e ali. Porque vocês sabem que em todas as áreas tem uma competição que parece que ninguém pode crescer. Se você é enfermeiro e faz um trabalho legal, tem um monte de enfermeiro de boca torta para você. Então, quando uma pessoa transcende isso, eu a enxergo como uma pessoa madura, que pode trocar comigo. Né? E ela fala, pô, se um psicólogo está gostando do meu trabalho e ele venceu essa barreira profissional de competição, então essa é uma pessoa com quem eu quero estar perto. Essa é uma pessoa com quem eu quero produzir alguma coisa. Porque é uma pessoa que tem essa habilidade, ó, de encarar, de ser inspirado por visões e valores. Relutância a causar danos desnecessários. Tendência a ver as relações entre as coisas, tá? Ser holístico. O que eu ganho com isso, e isso pode me trazer de perda. Tendência a perguntar por quê e se, ou seja, não se conformar e quando perguntar essas coisas esperar uma resposta fundamentada. Por que eu tenho que fazer isso? E se eu fizer assim? Tá? Não aquela coisa antiga do faça isso porque Deus quis, faça isso porque é assim que funciona. Não, né? Se questione, por que eu tenho que fazer isso? E ser o que os psicólogos denominam independente, né? A tal da Maria vai com as outras, a tal da ovelha negra. Né? É positivo ser ovelha negra nesse sentido. Ainda no livro, agora no capítulo 13, 7 passos práticos para melhorar a inteligência emocional. Primeiro, tomar consciência de onde estou agora. Segundo, sentir com força o que quero mudar. Terceiro, refletir sobre qual é a minha prioridade e o que embasa minhas motivações mais profundas. Quarto, identificar e superar obstáculos. Quinto, explorar diversas possibilidades de crescimento. 6, comprometer-me com um caminho. E 7, não ignorar a existência de vários caminhos. Isso eu acho muito interessante. Por quê? Porque eu sempre vou ter vários caminhos, mas eu tenho que me comprometer com um. Senão eu viro aquela coisa do pato, né? O pato nada, o pato voa e o pato anda na terra, mas ele não faz nenhuma coisa direito. Então eu tenho que escolher. O que eu quero desenvolver agora? É o meu mediúnico? É a minha caridade? É a minha autoestima? É o meu psicológico? É o meu lado paternal? E aí eu vou ter que abrir mão de algumas outras áreas, né? Não por completo, mas investir menos nelas. Não dá. Se você quer ser um grande profissional, que toda hora tem que ir para congresso, fazer curso fora, você tem que ser um pai ausente para que isso aconteça. Tá? Então você tem que encontrar um equilíbrio e tomar uma decisão. Isso é inteligência espiritual. Então, depois vocês baixem esse material e façam a leitura desses 7 passos. Vai um por um. Tá? Se você não dá conta de fazer os 7, vê qual desses você está mais próximo e começa. Toma consciência de onde está agora, tá? Onde você está agora, sim. Você está numa doença, você está num desemprego, você está num emprego sufocante, você está numa família que te pressiona, você está num casamento infeliz. Tenha consciência disso primeiro, né? Não fica pensando que minha vida não serve. Sua vida serve. Só que
como o seu trabalho está ruim, você chega em casa, acha que o seu casamento também está, que seus filhos não são bons e acaba perdendo tudo. É aquela coisa que eu falo, de você bate o dedinho dói, mas você acha que é o pé inteiro que está doendo, tá? Então, tenha consciência disso aí, que isso te ajuda a desenvolver inteligência espiritual. Sentir com força o que quer mudar. Quer mesmo? Porque se você quer mesmo e tem que querer, aí você vai sentir isso. Não fazer porque a sua esposa pediu, ou porque os outros vão gostar mais de você em razão disso, porque isso não dura. Refletir sobre qual é a sua prioridade e o que embasa suas motivações mais profundas. Por que eu faço isso? Qual que é a minha motivação que me leva a sair de madrugada para comprar cigarro? Por que eu não tenho essa motivação para estudar? Qual é a minha motivação que faz eu inventar um monte de mentira para sair com uma amante? Por que eu não tenho essa motivação para levar meu filho na pracinha para brincar no balanço? Porque você tem uma motivação. E quando você identificá-la, fica possível redirecioná-la, aplicando isso a um contexto maior, que é a inteligência espiritual que te permite fazer. Identificar e superar obstáculos. Saber o obstáculo que você está superando te ajuda a desenvolver um conhecimento sobre isso, um know-how. A próxima vez que um obstáculo parecido surgir na sua frente, você já vai ter muito menos tempo para superá-lo, porque já sabe como fazer. Explorar diversas possibilidades de crescimento. Vai até onde der, até onde dá. Uma atividade física, numa arte marcial, numa literatura, na arte, e ver alguma que você se identificar, você faz o caminho de escolha. Compromete-se com esse caminho, mas nunca se esqueça que existem outros. Que é o que eu coloco aqui do indivíduo que para de fumar e começa a achar que fumante não presta, tinha que vir uma lei para acabar com o cigarro. Existem outros caminhos, tá? As pessoas só estão naqueles. Um caminho que você esteve em algum momento. E isso te impede de ficar também bitolado, sempre sabendo que tem uma outra coisa ali caso essa não dê certo ou caso você fique mestre nessa. E aí, indo para o encerramento, voltando em Joana, conseguir se unificar as diversas inteligências, tornando-as um bloco pelo qual se movimentem as diferentes significações em um conjunto harmônico, é o desafio existencial, qual ocorre com uma orquestra na preparação de um concerto sinfônico para ser conseguida a harmonia do conjunto. Não fosse da mesma forma a existência humana o mais notável conjunto sinfônico de que a humanidade tem conhecimento. Ó, unificar as diversas inteligências, a tua capacidade matemática, a tua capacidade analítica, com a tua capacidade de se relacionar com as pessoas, de se relacionar com o contexto, de enxergar tudo isso de fora, que não são áreas distintas, e dentro delas você dominará isso tudo pela inteligência espiritual. Porque você está enxergando o universo como um espírito e não como um ser humano. Então, todas as coisas passam a fazer um sentido maior. O bandido é visto de outra forma, o pervertido é visto de outra forma, a sua pobreza é vista de outra forma, a sua riqueza também, e por aí vai, todos os aspectos da sua vida. Seu filho, que não é um menininho de 5 anos, é um espírito sábio, que pode te surpreender. Sua esposa, que não é uma mulher que serve só para lavar a sua roupa, é uma pessoa, um espírito que pode te surpreender. E aí você se sente integrado, porque é inteligente espiritualmente. O onisciente, eu não sei se ainda é esse ponto, né? Mas pelo menos mais consciente de si mesmo, Dioclésio. Ok? Esse é o desafio existencial, segundo Joana. O desafio do existir é conseguir que essas três inteligências funcionem harmonicamente. Né? Que o teu racional não atrapalhe o seu emocional, que seu espiritual não fique cego para algumas coisas, que você não se perca no materialismo, nem nas emoções, mas que você consiga enxergar um contexto pleno. Aí você não comete o suicídio, nem perde tudo por causa de um amor ferido, você não passa os outros para trás por causa de um salário maior, porque você tem conseguiu uma harmonização, uma mediação ou uma meditação deste evento, e agora você consegue buscar do universo só aquilo que o seu espírito precisa, não a sua vaidade, não o seu ego, não a sua necessidade de aprovação, mas o seu espírito para o crescimento dele em direção à sublimação. Ok?
Temos muito o que caminhar, Cristina. É isso aí, então. No próximo encontro, no dia 7 de outubro, entraremos no capítulo 2.2, Sentimentos, parte 1. Tá? Eu sei que esse estudo é mais difícil que o do autodescobrimento, é mais técnico, mas isso também se aplica a mim. Para montá-lo também é mais difícil e acaba que alguns aspectos ficam faltando. Tá? Tem muita área para se estudar nesse campo. Esse aqui foi só uma pincelada para que cada um tome o seu norte. Tá? Eu agradeço a todos vocês aí pela companhia, né, tanto no estudo de ontem como no de hoje, a Rede Amigo Espírita pelo espaço cedido para que nós possamos aqui nos confraternizar, a Carolina pelo grupo criado no Facebook para que os dois estudos possam trocar materiais de apoio, e a todos vocês que nos acompanham aí na rádio, no SoundCloud, no YouTube e aqui presencialmente, dando um pouco do seu tempo, oferecendo um pouco do seu tempo para ajudar no crescimento desse estudo. E vocês que deixam feedbacks, muito obrigado. Que tenhamos aí uma ótima semana. Aos que fazem os dois estudos, nos vemos na terça-feira. Aos que fazem apenas esse, quarta, nos reencontramos. Muita paz.